Boa tarde, gente. Eu vou começar falando hoje sobre um comentário de uma pessoa, de um vídeo até antigo meu, né? Que eu fiz um vídeo falando Histórias Deseducativas, a revista Nosso Amiguinho. Aí a pessoa que comentou, que eu vi hoje, ela disse que eu sou perfeccionista. Tudo isso porque eu critiquei a história, que a história mostra assim que tem um professor que ele defende a teoria da evolução, diz que achou ossos de dinossauros e que depois foi provado que os ossos eram falsos. Aí que o pessoal da turma da revista Nosso Amiguinho diz: isso prova que nós fomos criados por Deus. Aí que eu critiquei dizendo que o fato do professor ser um farsante não prova que a teoria da evolução é falsa, só prova que o professor mentiu. Olhe, eu não fiquei ofendida. Mas pensando bem, a pessoa me chama de perfeccionista, eu sou perfeccionista mesmo. Até porque eu também sou escritora. Eu escrevo histórias. Eu escrevo histórias, escrevo crônicas, escrevo muita coisa. Eu escrevo resenhas também. E eu acho que a gente, como escritor, a gente que é escritor, a gente tem que se preocupar sim com os detalhes. Principalmente para não escrever inverossimilhanças, que muitas comprometem a história. E no caso assim de uma história educativa, a gente tem que se preocupar em não ensinar mentiras como se fossem verdades. No caso de uma história pretensamente educativa, a gente tem que se preocupar em não ensinar, em não transmitir conteúdos errados. Se eu for escrever uma história educativa, eu vou escrever uma ensinando que a teoria da evolução é uma farsa, que Einstein foi um farsante, um mentiroso, um trapaceiro. Até porque eu não tenho provas para sustentar esse tipo de argumento. A gente tem que se preocupar sim com essas mentiras. É por causa de mentiras, que foi por causa de uma mentira como o kit gay que muita gente votou no palhaço do Bolsonaro. Bem, não vou me estender porque afinal de contas o meu vídeo não pretende ser sobre política, mas porque muita gente acreditou nessa besteira do kit gay. Acredita nessa besteira de que você pode ensinar alguém a ser homossexual, ou bissexual ou transexual. Uma menina que era aluna de fisioterapia, estudava fisioterapia, ela disse até para mim: mas Atenea, você acha certo ensinar uma criança a ser homossexual? Eu disse: olha, você não pode ensinar ninguém a ser isso. Você não pode ensinar ninguém a ser homossexual, bissexual, transexual. Você só pode ensinar que existem diferenças e que a gente tem que respeitar. Mas e Bolsonaro disse aquela besteira, não foi? De que filho gay é falta de porrada. Transmitindo que ideia? Transmitindo a ideia de que alguém é homossexual porque os pais não souberam educar com a rigidez necessária, que ser homossexual é uma falha de caráter. Aliás, muita gente acha que eu sou conservadora, não? Eu não vou dizer nada assim, não fico ofendida, mas eu não sou conservadora. Eu sou apenas um pouco fechada. Tenho dificuldade de mostrar o que sinto, tenho dificuldade de me expressar, às vezes. Pois é, aí Bolsonaro. Muita gente votou nele. Muita gente com certeza deve acreditar nessa besteira de que filho gay é falta de porrada. Esquecendo que muitos homossexuais apanham ou apanharam dos pais. E seria bom que muita gente soubesse que lá na África do Sul, muita gente acredita na besteira de que se deve estuprar uma lésbica para que ela aprenda a ser mulher. Muita gente acredita na besteira de que mulher é inferior ao homem e que se a mulher foi estuprada é porque ela provocou. Aí depois ainda dizem que que a gente não tem uma cultura do estupro. Ainda há gente besta que diz que o feminismo é o machismo das mulheres e que se uma mulher e que se existe que a lei Maria da Penha é uma lei sexista contra os homens e que a violência doméstica é resultado das mulheres não estarem respeitando seus maridos. Vamos fazer uma pergunta? Se uma mulher não respeita o marido, por que ele simplesmente não a deixa? Para que a gente tem leis? A gente não vive em um mundo civilizado, então a gente vai castigar uma pessoa que nos desrespeita, enchendo essa pessoa de porrada. A gente está no tempo das cavernas para resolver tudo na base da porrada.
E porque eu acho que a gente tem que prestar atenção em detalhes, voltando ao assunto da revista Nosso Amiguinho. Veja quantos livros, filmes não transmitem ideias erradas. Vejamos também gente como esse da Atena, o apresentador, que ele veio com essa ideia errada de dizer que o fato de muitas pessoas não acreditarem em Deus era motivo para a gente estar vendo tanto crime por aí, esquecendo que as cadeias estão lotadas de pessoas que acreditam em Deus. Veja como gente como esse da Atena influencia errada a cabeça de muita gente. E o fato de haver muita gente ignorante, porque grande parte da população é ignorante e não tem senso crítico, é que a gente vê tanta gente acreditando em mentira. É o fato da gente, leva muita gente a consumir verdadeiras porcarias, novelas, filmes, seriados, desenhos animados cheios de coisas sem sentido. Eu sou perfeccionista, sim, com muito orgulho. Eu, por exemplo, uma vez eu fiz uma resenha crítica sobre um mangá para adultos que eu resenhei. Veja, eu vou botar um personagem que foi um delinquente juvenil, do tipo que foi detido 5 vezes, se metia em briga com um taco de beisebol, ou seja, a gente entende que uma pessoa dessas era muito barra pesada. Eu vou botar que uma pessoa com um histórico desses é uma pessoa inocente, ingênua, que não sabe se defender, sem noção de perigo, que não sabe identificar uma situação de perigo? Eu vou botar que uma pessoa que passou por traumas tipo ser sequestrada, estuprada, feita de escravo sexual, vai ficar sem nenhum trauma? Olha, muita gente escreve besteiras desse tipo, que fazem sucesso. Faz sucesso porque muita gente não tem senso crítico, mas eu tenho. E eu me preocupo. Eu me preocupo em escrever histórias com qualidade. Eu não escrevo histórias só para ganhar dinheiro, eu escrevo histórias com qualidade. Mas, infelizmente, o que eu vejo é muita história sem qualidade vendendo feito água. E a gente tem que se preocupar, sim, em ver que muitas pessoas acreditam em mentiras. Porque muitas ideias pregadas pela religião não passam de belas mentiras. É preferível saber a verdade, por mais que a verdade seja dolorosa. Porque quando a gente sabe a verdade, a gente toma as decisões certas. Mas quando a gente é levado a acreditar em mentiras, a gente toma as decisões erradas. Entendeu? Talvez muita gente ache que eu estou séria aqui, mas é para ser séria mesmo hoje. A gente ser levado a acreditar em mentiras, a gente toma as decisões erradas. Você acreditar, muita gente nessas igrejas tipo a Universal do Reino de Deus, fica acreditando que se der o dízimo vai receber em dobro. Aí fica sem casa para morar, morando de favor na casa dos outros, fica sem carro, fica sem casa, fica sem bens, muita gente perde loja, muita gente perde escritura de casa nessas fogueiras santas, muita gente gasta dinheiro comprando vassoura ungida. Lembramos que aquele bispo Valdemiro, ele queria vender o feijão ungido, dizendo que era uma garantia contra a Covid. Muita gente, quando a Covid estava no auge, quando a pandemia estava no auge, ficava pregando que bastava orar. Orar que a pandemia não chegaria aqui, e chegou. E fez muitas vítimas. Muita gente chega, em vez de ir atrás de emprego, fica acreditando que receberá coisa melhor, como se emprego viesse bater aqui na porta de casa. Muita gente fica acreditando nessas besteiras do tipo, ai, Deus tem um plano especial na minha vida. Há séculos, muita gente vem acreditando nessas besteiras. Deus tem um tempo certo para tudo, Deus vai me consolar. E essas mentiras não servem para nada, só servem para manter as pessoas na ilusão, impedindo as pessoas de um dia tomarem as decisões certas, de tomar as rédeas de suas vidas, porque essas pessoas ficam acreditando que dependem da boa vontade de um Deus para que suas vidas degringolem, ou então ficam achando que tem que passar por isso, que é uma provação, que é um teste, que é uma cruz que tem que carregar para merecerem ser felizes em uma outra vida. E mesmo quando a gente escreve alguma coisa de ficção, a gente tem que se preocupar sim.
em não transmitir um conteúdo errado, em não transmitir uma ideia falsa, mesmo que seja ficção, tem que fazer sentido, a gente tem que se preocupar com os detalhes. Porque tanta gente vai assistir a uma porcaria do tipo Deus não está morto. Aí fica, o filme transmite uma ideia errada, mostra todos os ateus como pessoas arrogantes e sem caráter, e mostra toda a comunidade acadêmica como cheia de ateus metidos à besta, não é? Ou seja, transmite uma ideia desrespeitosa da comunidade acadêmica, e é nas universidades que se produz conhecimento e que se fazem as pesquisas. Se eu quiser escrever uma história, imagine que eu fosse japonesa, eu fosse escrever uma história sobre um jornalista, como eu já vi, em outro mangá. Eu vou escrever um cara que trabalha como jornalista num país como o Japão, um cara não saber falar nem inglês? Um país com uma educação de ponta como o Japão, em que todas as crianças começam a aprender inglês? Eu vou escrever uma história ensinando, transmitindo a imagem velada de que a mulher é inferior ao homem? Ou que os ateus são todos pessoas sem caráter? Hein? Sou perfeccionista, sim. Não vou escrever uma história mostrando uma pessoa com uma limitação física como uma pessoa incapaz. Boa tarde a todos.